Olá pessoal, hoje nós vamos abordar um tema que foi uma sugestão de vocês, que é o transtorno bipolar. O transtorno afetivo bipolar é uma doença de ordem mental e que afeta milhares de pessoas no nosso país e no mundo. Esse transtorno ele é caracterizado por uma alteração do estado de humor, variando entre um quadro de mania e um quadro de depressão. Quando a gente fala em mania, não é aquela mania de organização, de colocar as coisas no seu devido lugar e ninguém poder mexer. Quando a gente fala de mania, a gente fala de uma alteração do estado de humor, em que o indivíduo tem uma elevação desse estado de humor anormal, ou seja, ele passa a se sentir poderoso, ele pode fazer tudo, ele dá conta de fazer várias coisas, ele resolve tudo ao mesmo tempo, mas na verdade essa elevação ela não é saudável, ele não tem equilíbrio, e isso desestrutura todo o funcionamento, inclusive o do seu cérebro. Porém, para a caracterização e fechar um diagnóstico do transtorno bipolar, é necessário um quadro de mania pelo menos uma vez na sua vida. Essa caracterização e esse quadro de mania, normalmente a gente chama de um surto psicótico. Por isso que às vezes é comum na emergência um paciente chegar em surto e a gente ter uma dúvida, será que ele está apresentando um quadro de esquizofrenia ou um quadro de transtorno bipolar? Que são doenças totalmente diferentes, porém durante o surto elas se equivalem em termos de ideias e pensamentos psicóticos, às vezes uma agressividade, às vezes uma confusão mental muito acelerada do indivíduo. Além do quadro da esquizofrenia, é importante a gente perceber que outras doenças e outras patologias podem estar relacionadas a uma elevação do estado do humor. Uma delas, por exemplo, é o uso abusivo ou o uso tóxico de drogas, mesmo que seja o álcool, a cocaína, são drogas que exacerbam o estado de humor. Então também confundem com o quadro de mania. Uma doença da tireoide pode estar precipitando um quadro de euforia, outro diagnóstico diferencial. Outra doença muito comum é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em que a pessoa trabalha um funcionamento cerebral, e isso não é um transtorno bipolar. Hoje em dia, a gente até utiliza o termo bipolar, às vezes quando a gente quer magoar uma pessoa, ofender. Ah, você é bipolar, você está de um jeito, você agora de manhã estava assim, agora é um amor, agora você está super agitada. Isso daí, na verdade, é uma forma mais coloquial. O transtorno bipolar gera muito mais consequências do que apenas essa caracterização simples e vulgarmente agora utilizada por toda a população. A elevação do estado de humor não é saudável para quem está vivenciando isso, é um sofrimento. Você está com sua mente acelerada, você não reconhecer, alguns pacientes falam alto, são agitados, porque quando o estágio de mania ele se mostra mais presente, ele altera todo o funcionamento do indivíduo. Quando a gente só tem um quadro que a gente chama de hipomania, às vezes a pessoa passa durante a vida toda naquele quadro. É um quadro que ela dá conta de fazer outras atividades. Às vezes passam pessoas que falam assim, nossa, fulano faz tanta coisa ao mesmo tempo, dá conta. E pode ser um quadro no transtorno bipolar, um quadro de hipomania. Então ela nunca manifestou a doença, mas aquilo ali ela consegue tirar um proveito, porque ajuda ela em certos momentos. Porém, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde pode vir a manifestar um quadro de mania, abrindo um transtorno e sendo necessário também um tratamento, porque não é saudável a pessoa, às vezes que dorme 4 horas, já acorda elétrica fazendo várias coisas. Então as consequências também são ruins, né? Um indivíduo que tem um transtorno bipolar é um indivíduo que às vezes é caracterizado muito pelas pessoas como o brigão, o ansioso, o que não tem paciência com as pessoas, que quer tudo do seu jeito. Então essa pessoa passa por vários constrangimentos, várias dificuldades durante sua vida. Por isso é importante a busca, o tratamento, para que ela tenha qualidade de vida. Muitas das vezes essas pessoas ficam isoladas, porque a própria família não aguenta o contato, o convívio direto com elas. Então ela passa às vezes a vida toda sem abrir um quadro mais grave e em sofrimento, porque gera muito sofrimento para ela. É importante a gente perceber que, por exemplo, a depressão é uma das características do transtorno bipolar. Porém, a depressão é uma doença que hoje tem afetado uma parcela muito grande da nossa população. Então, nem todo mundo que tem depressão tem o transtorno bipolar. Então, é importante essa caracterização, porque eu posso ter um quadro depressivo e não vou ter o transtorno bipolar.
Porém, quando a gente abre um quadro de mania, independente se ele vai apresentar depressão ou não, a gente vai ter essa caracterização. Essa é a característica principal do transtorno bipolar. Quando a gente pensa em tratamento do transtorno bipolar, é importante, primeiramente, como eu sempre costumo falar para vocês, a gente buscar a ajuda de um profissional. Seja um psicólogo, seja um médico, no caso um psiquiatra, que é o mais adequado, para que seja avaliado e diagnosticado. Caso o diagnóstico seja feito, existem várias formas de tratamento, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso. Existem várias drogas que a gente pode utilizar. Cada uma vai ter uma particularidade específica e de cada indivíduo. Se você tiver num período mais de depressão, um antidepressivo pode ser e deve ser utilizado. Se você estiver num quadro de mania, você pode utilizar um estabilizador de humor, um antipsicótico ou uma medicação para dormir, que também é uma outra característica do transtorno bipolar, essa dificuldade da pessoa em dormir, a ausência do sono ou o dormir pouco. Então, vai depender de cada sintoma e do momento que a pessoa está passando. É importante a gente saber que a droga específica a ser utilizada vai depender de cada indivíduo e do olhar do seu médico. Por isso que é importante a avaliação do psiquiatra nesse caso. É claro que isso daí foi uma pequena conversa que a gente teve, porém o transtorno bipolar ele é muito mais amplo. A gente conversou um pouquinho, a gente abordou algumas características, mas é importante que você busque ajuda, você busque tratamento. Caso você tenha algum tema que deseje que a gente aborde, que a gente esclareça de uma forma mais ampla para vocês, deixe aqui nos comentários. A gente num vídeo futuro pode vir abordar esse tema para você. Isso é tudo por hoje. Se inscreva no nosso canal. Temos vídeos todas as quintas-feiras.